Bom dia, eu sou Mônica Miranda e nós estamos começando o Observatório Feminino deste domingo, 23 de agosto, com as jornalistas Kátia Pereira e Fernanda Rodrigues, 23 de agosto de 2015, é claro. E muito gripada também, recebendo aqui a nossa convidada, que é a jornalista Letícia Murta. Ela é responsável pelo blog Eu Curto Ser Mãe e participa de um grupo de mulheres que enfrentam a trombofilia. A Letícia perdeu um bebê com 38 semanas de gestação por causa desse problema. E ela vai explicar aqui que, segundo a Letícia, isso é uma coisa mais comum do que as mulheres pensam e têm conhecimento sobre isso. Letícia, muito obrigada pela sua participação aqui no Observatório neste domingo. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto, que eu costumo dizer que eu transformei o meu luto em luta, né? Porque o que eu passei é o que eu desejo que ninguém mais passe. Nenhuma mulher merece passar por esse tipo de sofrimento. O que aconteceu? Conta pra gente. Eu tive uma gravidez que, pra mim, ela estava tranquila. Embora eu estivesse inchando muito, hoje eu sei que é um dos sintomas. Chegou num mês que eu engordei 5 quilos. Eu não era engordar, era um inchaço que eu estava tendo. Então, pra mim, ela estava seguindo tranquila. Meu parto estava marcado para o dia 12 de junho de 2013. E no dia 11 eu fui à consulta obstétrica, eu ia fazer uma cesariana, né? Fui achando que era a última consulta, quando chegou não conseguiu detectar os batimentos cardíacos. Eu fiquei ali sem chão, não entendi o que tinha acontecido, me direcionou para uma clínica de ultrassom. Chegando lá, realmente foi constatado que havia um óbito fetal. Fui levada para o hospital e lá fizeram a cesariana. E a primeira coisa que o obstetra me falou foi que meu bebê, o Francisco, ele estava com voltas do cordão umbilical, que ele tinha sofrido um enforcamento por cordão umbilical. A princípio a gente acreditou, ficou por isso mesmo. E aí eu comecei a conhecer outras mulheres que tinham passado por isso e me falaram: Letícia, procura saber, faz uma investigação mais profunda dessa história, porque cordão umbilical, ele é gelatinoso e ele não enforca. E é, inclusive, um dos mitos, né, da falácia do cordão umbilical, que eles falam para as mulheres não terem parto normal, porque o cordão vai enforcar. E hoje é sabido que só existe uma forma de enforcamento do cordão, que é o cordão, que é um nó verdadeiro, é um nó que acontece mesmo. Então, uma volta no cordão, o bebê não respira pelo pescoço, né? Igual a gente, não é pelo nariz que vai passando o ar pelo pescoço até o pulmão. Então, não tem como ele ser enforcado. Cheguei a uma médica que me acolheu, assim, foi uma psicóloga praticamente, e falou: nós vamos investigar da cabeça aos pés, você vai sair daqui sabendo o que você tem, e eu vou te dar um bebê para você, vai ser seu, você vai levar nos seus braços, nunca mais você vai sair na maternidade de braço vazio. Cheguei, conheci, fiz os exames, fiz a investigação toda, e detectou que eu sou trombofílica. O que é a trombofilia? É um termo, assim, né, que eu nunca tinha ouvido falar. A trombofilia, ela é uma predisposição à coagulação sanguínea. Então, em algumas situações, você pode criar coágulos, os trombos, que podem dar na perna, aí dá trombose, no coração, que vai te dar um infarto, cabeça, AVC, embolia pulmonar, e na gravidez pode ocorrer no cordão ou na placenta. A placenta sofre um infarto placentário. São vários, a investigação, às vezes as pessoas me perguntam: qual exame que eu faço? Não é um exame, são vários exames, é uma investigação, que quem faz é um obstetra de alto risco ou um hematologista, que vai fazer um estudo ali. Se, no meu caso, esse obstetra que estava com a gente, ele tivesse levado minha placenta para análise, essa placenta já teria sido detectada ali que houve uma trombose, mas não foi feito isso. Uma das coisas até que é bem complicada, assim, a pessoa você não consegue pensar, você não fala: eu quero examinar a placenta. Você não tem cabeça nenhuma para isso. Seu filho morreu, você vai falar: eu quero isso. Então, os médicos não têm esse procedimento já que possa evitar. Porque se eu tivesse engravidado de novo sem saber disso, eu podia perder vários bebês. Podia acontecer várias vezes comigo. Então, assim, uma das condições que ocorre o risco maior de trombose é na gravidez, por causa do aumento dos hormônios, em especial o estrogênio. Então, isso pode ocorrer com uso de pílula anticoncepcional, reposição hormonal da mulher que entrou na menopausa, ou mesmo andar de avião por mais tempo, né, acho que mais de 5 horas, porque há compressão ali. Quando a pessoa passa por uma cirurgia, fica muito tempo deitada, são situações que pode ocorrer. E para que a gravidez seja tranquila, tenha um sucesso e gere realmente um bebê, um filho vivo, existe o tratamento com as heparinas, que a gente chama carinhosamente de picadinhas do amor, porque a gente usa ela na barriga ali
todo dia, uma dose por dia, uma injeção por dia, a barriga fica toda roxa, dói, mas a gente não liga, a gente aplica com muito prazer, porque sabe que é isso que vai trazer o nosso filho. Mas no seu caso, por exemplo, você andou de avião, o que aconteceu? Nada, Mônica, nada. Você do quê? É uma condição genética. Então, existem exames que comprovam, só que os médicos, na maioria, o certo seria pegar um histórico familiar. Na minha família, a minha mãe, por exemplo, ela teve pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma das condições, é uma das consequências. Então, assim, teria que ligar um alerta ali. Essa mulher ali, a mãe dela, então vamos pesquisar. Ou seja, na família teve problema nos partos, vira o seu médico e fala, olha, eu quero fazer um exame, como é que chama? Uma investigação de trombofilia. Trombofilia. Que é um exame de trombofilia. Pronto, pede e faz, né? Aí dá para detectar e dá para resolver o problema? Pronto, mais ou menos. É isso que a gente batalha e luta, porque a maioria dos médicos é um pouco contrário a ter essa investigação e até mesmo o tratamento se você não tiver uma perda drástica. Então, assim, se você teve 2 abortos, a maioria dos médicos já investiga, mas alguns esperam 3 abortos. Então, assim, o aborto inicial mesmo, que mulher que fica aguentando, fica perdendo filho ali todo dia, sabe, um aborto. Se você tem um óbito tardio, que é o caso de natimorto, que como foi o meu caso, que é acima de 20 semanas gestacionais, aí alguns médicos já se atentam. Então, vamos fazer a investigação. Mas, por exemplo, esse meu obstetra anterior não fez a investigação. Para ele, eu engravidaria de novo e passaria. Você perguntou se durante a gravidez teria como fazer. Existe um exame que chama ultrassom com dopplerfluxometria, que ele mede o fluxo sanguíneo das artérias que estão irrigando lá o bebê e verifica as condições, porque na gravidez da minha filha Yolanda, eu fiz de 15 em 15 dias eu fazia esse exame, porque aí ele me mostrava, o médico mostrava que, ó, tá indo o sangue bonitinho, não tem coágulo, porque começa a tensionar as artérias, começa a ter, não passa uma resistência, não vai passando o fluxo direitinho. A mulher com trombofilia, a criança dela não morre de repente. De repente é pra gente, lá dentro tá acontecendo isso aos poucos, não é de um dia para o outro, vai entupindo as artérias, como acontece com a questão coronária, né? É como se fosse, chama infarto placentário, porque é exatamente a mesma coisa que acontece com o coração. Então, esse exame vai monitorando ali, vai vendo, tá indo direitinho, tá indo, começou a não ir, mesmo a mulher que não tem um histórico nem nada, começou a não ir, peraí, vamos ver o que está acontecendo aqui com essa mulher. Aí já começa a tratar, fazendo exames de coagulação sanguínea, tem o Dimero D, tem outros exames que você pode fazer, que fiscalizem. Só que os médicos, Mônica, a maioria, o que me entristece muito, que poderia ter sido evitado comigo e com muitas mulheres que eu conheço, é que os médicos não agem de forma preventiva. Eles esperam acontecer uma tragédia para que você ali veja o que faz. Então, essa é hoje a minha luta, que esses exames sejam incluídos mesmo no pré-natal. No pré-natal, que faça todo o protocolo. Qual é? Qual a alegação da obstetra para não pedir essa edição? Não sei, ó, eu não sei se isso é questão de plano de saúde, se é briga deles porque pede muito exame, eu não sei o que acontece. Sei que a maioria, e tem um detalhe, a trombofilia, ela não é uma doença tão antiga, ela começou a se estudar na década de 70. Então, muitos médicos, às vezes, nem sabem, estão desatualizados. Talvez tenha que ter mais congressos para que chegue essa informação melhor, sabe? Por isso também. E eu acho importante, acompanhando a Letícia nas redes sociais, desde que teve problema com o primeiro filho dela, Francisco, e lendo sobre isso, aí você começa a observar mais pessoas perto de você que também passaram por isso, que também tiveram uma perda, um sofrimento enorme, que é para a vida toda, né? Que isso fica marcado, faz parte da sua vida, não tem jeito. E eu falei, gente, mas a gente nunca falou disso no observatório. Nós temos, né, quase 10 anos de observatório feminino e nunca falamos disso. E acho importante esse projeto dela, esse site que fala Eu Curto Ser Mãe, porque as pessoas colocam lá tudo bonitinho da gravidez. Existem inúmeros sites que falam sobre gravidez. Quando a mulher engravida, ela prepara para tudo, tem todo aquele glamour, até diante de engravidar, descobrir o sexo. O mais importante é preocupar com a saúde da mãe e do feto, do bebê. Então, eu acho muito importante a gente estar falando isso aqui, porque muitas mulheres podem estar ouvindo agora, ficar mais atentas e talvez evitar aí uma tragédia maior. Cobrar as obstetras, né? A gente vê essa questão de exame. Há uma corrida pela ansiedade de descobrir o sexo, muito mais do que de você prevenir. Porque, assim, tem um exame caríssimo de sexagem fetal, faz com 8 semanas, a pessoa não quer esperar a ultrassom pro sexo, quer saber ele no comecinho, já tá grávida, já quer saber o sexo.
Isso, assim, não é culpa da mulher, é porque realmente a gente não tá informado. Eu jamais imaginava, como é que você vai imaginar que seu filho vai morrer um dia antes do seu parto? Eu tava com mala de maternidade dentro do carro. A primeira preocupação da mãe, eu acho que antes do sexo, é se o filho vai ter problema ou não. Se vai nascer com alguma síndrome, se vai sair... Só que os exames são caros e muito caros, né? Portanto, tem aquelas coisas assim... Não coloca chave no seio, porque senão o seu filho vai nascer com lábio liporino. Não faz isso, senão o seu filho vai nascer... Não olhe para alguma criança com defeito na rua, seu filho... Porque tem muito disso, assim. Eu sempre ouvi... E é engraçado, quando eu estava grávida, eu só ouvia histórias terríveis. A gente para de contar as histórias terríveis para mim, porque... A mulher grávida fica muito sensível. Fica, mas não tem nada disso, tem que fazer exame e pronto. E eu, depois de eu estar passado por essa experiência, por exemplo, quando eu fazia ultrassom no meu filho, eu tenho na família, tanto na marido quanto na minha, casos de orelha de abano. E uma coisa que eu sempre perguntava pro ultrassonografista, e você vai ter orelha de abano? Olha como é que a vaidade da gente é. E meu filho morreu, eu não sei como é que era a orelha dele, se ele tinha, se ele não tinha. É uma coisa que eu nunca vi, nunca vou ver. E que diferença que faria se ele tivesse orelha de abano, alguma outra síndrome qualquer. Hoje em dia eu falo, o filho bom é o filho vivo. Não interessa se ele está na cadeira de rodas, se ele está numa cama, se ele está numa maca, se ele está em coma. Não interessa, é o seu filho. Cuida, zela, abraça, ama. Porque não faz a menor diferença no fundo. Você falando aí do abraça, ama, cuida, zela, então vamos falar de uma polêmica aqui sobre filho, relacionamento filho e mãe. Olha só. Há quem pense que mães não têm direito a uma vida própria. A frase é da escritora norte-americana de origem israelense Ayelet Waldman, de 50 anos. Ela é autora do livro Bad Mother. A escritora diz mais: não sou apaixonada por nenhum dos meus filhos, e sim pelo meu marido. Por causa dessa última declaração, a autora passou a sofrer represálias de mulheres raivosas. Ela foi até no programa da Oprah, né, e teve bate-boca lá na época com as mulheres enlouqueceram. O que vocês acham de você que está falando? Filho é acima de tudo, eu amo meu marido é lindo, é um amor, mas, coitado, não chega nem perto do amor que eu sinto nem pela Yolanda, que é a minha filha viva, nem pelo meu filho Anjo Francisco. Eu também acho assim, a primeira pergunta que eu me fiz quando eu li essa entrevista, eu falei assim, gente, por que ela teve filho? Uhum. Né? A gente pergunta assim, por que teve? Tudo bem que alguns acidentes de percurso, alguns filhos são advindos de acidentes e tudo, mas os meus foram de acidentes. Eu nunca imaginei ser mãe. E eu acredito na transformação da maternidade, assim, piamente, porque eu não queria ter filho de jeito nenhum. Eu já contei que quando eu tinha 17 anos eu queria arrancar meu útero. Então, assim, quando eu me descobri grávida, foi terrível, foi uma gravidez muito sofrida. A ficha só caiu no dia que eu dei a luz mesmo, que a Manuela nasceu, que eu falei, gente, é uma sensação indescritível, a partir de hoje fui construindo, fui virando outra pessoa. Então, isso, pelo jeito, não aconteceu com ela. Eu acho, sim, que a gente tem vida própria, que a gente tem que fazer aquele trabalho de criar os filhos, preparar os filhos para viver o mundo longe da gente. É lógico que um dia eles se vão, de alguma forma, mas assim, nesse primeiro, mesmo que eles estejam longe, qualquer grito, qualquer necessidade, eu vou estar ali o tempo inteiro. Eu quero ser mãe até o último respiro que eu tiver aqui na Terra. Então, pra gente é difícil entender essa posição dela. Por mais que eu ame o meu marido também, e eu acho importante você saber ter tempo para ser mulher, ser esposa, ter tempo para ser mãe, é importante as duas coisas. Não é que você vai esquecer do seu marido, esquecer de passear com ele, fazer viagem só vocês dois. Eu acho isso importante, porque, como eu disse, os filhos vão e no dia vão ficar vocês dois um olhando para a cara do outro lá. Vai ter que ter alguma história de vida bacana para continuar. É muito radicalismo falar que não é apaixonado por nenhum dos filhos, assim, coitado, né, desse filho. Eu acho que ela está falando de sentimentos muito distintos, que não tem como se comparar. Eu não poderia nem dizer quem eu amo mais, porque eu não tenho filho ainda. Mas eu entendo que ela está se apoiando muito nessa ideia de que os filhos são criados para o mundo, que chega uma fase em que os filhos ficam muito contra os pais, principalmente na fase da rebeldia. Também penso que ela não está totalmente errada quando a gente pensa na preservação do casamento, que é ter tempo para o casal, porque depois a mulher, por exemplo, ela pode sofrer a síndrome do ninho vazio quando os filhos vão embora. Então, procurar investir também no relacionamento com o marido. Ser apaixonada por ele, sim, amar também os filhos, mas
sabe, não colocar os filhos acima do casamento e também nem o casamento acima dos filhos, buscar um equilíbrio. Olha, eu já sou assim quase 90% com ela. Eu sinceramente, eu acho só esse negócio quando ela fala, não sou apaixonada por nenhum dos meus filhos, é que eu tô nos 10% aí, porque eu sou apaixonada pelos meus filhos. Mas ela fala coisas que é assim mesmo. Quando, hoje em dia, assim, você dá um grito no seu filho, na sua filha, aí você fica 2 dias pedindo desculpa. Ô, meu querido, a mamãe não quis falar isso, não. Ô, meu bem, você quer comer agora? Você dá um grito no seu filho e você carrega uma culpa durante dias e você fica mal. E se o seu filho faz alguma coisa com você porque você não deixou ele em algum lugar e ele fica nervoso e chora, e você fica com dó, aí você fica deprimida por causa dos filhos. Não temos que ficar deprimidos por causa de filho. Porque assim, os filhos, por exemplo, principalmente quando eles estão na puberdade, são adolescentes, ela diz uma coisa interessante. Eles estão na fase de te odiar. Os filhos querem te odiar, sim. Por mais que eles te amem, mas eles querem se rebelar e querem te odiar. E você se torna o alvo preferido. E se você for aquela mãe mesmo, de botar no colo e ficar o tempo todo pedindo desculpa. Ô, meu Deus, você quer comer o quê? Ô, amor, mas come aqui, a mamãe fez só pra você. Não, não quero. E aí tem filhos mais rebeldes, tem mal educados, tem aqueles que sacaneia mesmo com a mãe. E a mãe vai ficar, sabe, eu acho que ela, assim, ela tem 90% de razão. Só que assim, você tem que amar não, você ama naturalmente os filhos, mas que você tem que ter sua vida. Eu estava contando até uma história ali, que eu sempre conto a história dos meus filhos aqui, as meninas também, quem tem, não a Kátia, né? O meu filho, o João Marcelo, que tem 15 anos, tem o quê? Tem sexta-feira, ele falou pra mim, eu quero ir pro casamento. Aí eu falei assim, não, você não vai, porque na quinta-feira ele já tinha passado o dia todo fora, aquele negócio, não, você não vai, extrapolou o limite, aí ficou do meu lado o tempo todo, então eu vou pensar, e ele ficou insistindo tanto que eu virei e falei assim, tá bom, você vai decidir se você vai ou não, eu não vou decidir mais, porque eu já coloquei minha opinião. Passou um pouco, eu vi que ele tomou banho, botou um short, passou pra lá, pra cá, falei, você não vai não? Ele falou assim, você não falou pra eu ir? Eu falei pra você decidir. Eu não, depois vai ficar com a cara amarrada pra mim. Falei, você que decide. Não falei mais nada. Ele não foi. Mas em compensação, já tem 2 dias que ele não fala comigo. Tudo que eu converso com ele sim, não, tipo assim, com raiva de mim. E aí, eu fico pensando, eu não vou ficar assim, meu lindo, deixa eu falar uma coisa, sabe por que a mamãe não deixou você ir? Porque eu já tinha te falado, você tinha extrapolado, que a gente tem essa mania. E aí eu não falei nada, eu falei, ele que vai vir falar comigo. Ele só virou pra mim e falou assim, se você soubesse o filho que você tem, você agradeceria a Deus. Aí eu nem respondi, mas eu tô respondendo agora, tomara que ele esteja escutando. Se você soubesse a mãe que você tem, você teria que agradecer a Deus. Então eu acho que filho, hoje, e ela falou uma coisa legal, por exemplo, e eu recordei da minha mãe, a minha mãe me gritava com a gente, e batia, e gritava, e não sei o quê. Ela não se preocupava em ir lá e pedir perdão, e não sei o quê. Mas nas horas que você estava doente, ela botava no colo, ela te acariciava, ela te dava comida, mas ela não ficava com essa preocupação que hoje os pais têm o tempo todo. Quem manda na casa é o filho, quem manda na casa é a filha. Os pais ficam com complexo de culpa o tempo todo, não pode gritar que dê a pouco, você mesmo vai lá pedir desculpa pro seu filho. A gente tem que ter, assim, filho, e eu sempre falei para meus filhos, vocês são só meus filhos, não são meus donos. Vocês não mandam na minha vida. Daqui a pouco eu vou morrer, vocês vão viver aí. Eu não vou estar aqui, não. Então, assim, eu me preocupo que eu tenho que preocupar, mas eu sou um pouquinho ela. Eu acho que eu não tenho que ficar pedindo desculpa para a filha toda hora, eu não tenho que ficar deprimida por causa de filho, porque se a gente ficar preocupado com o filho, a gente fica deprimido, sim. Se você vê que seu filho não está bem na escola, você fica deprimido. Se você acha que seu filho pode estar com a turma, você fica deprimido. Bom, e outra coisa, né? Eu acho que a gente também, existem muitos papéis que nós assumimos aí, a mulher casada, então a esposa, a mulher que é mãe, que tem que cuidar dos filhos, mas nunca se pode esquecer de que de que existe você também, a sua individualidade, a sua vida, as coisas que você gosta de fazer, o seu trabalho, quem trabalha por prazer ou quem trabalha por obrigação. A gente não pode esquecer também dessa individualidade. É o exemplo, né? Porque é o seguinte, os filhos eles vão passar por fases. Eu também já odiei minha mãe e hoje minha mãe é a pessoa que eu mais amo na minha vida. Depois que eu fui mãe, que eu realmente fui descobrir a minha mãe, porque a mulher tem muita coisa de ser apegada com o pai e a mãe fica em segundo plano, mas depois que eu fui mãe, a ficha caiu direitinho. Mas eu acho que os filhos,
eu não tenho remorso quando eu chamo a atenção de um filho. Às vezes a gente fica sentido, fica triste, mas não chega ao remorso. Porque eu acho que a gente tem que ter muita certeza, igual você disse, eu sou uma boa mãe. Eu tenho essa convicção que eu sou uma boa mãe. Mas não deixo fazer minhas coisas. Eu levanto 5h30 da manhã porque eu preciso passar 2 horas na academia. São as 2 horas que os meninos estão dormindo. Eu não estou roubando nem uma hora minha que eu preciso ficar com eles de manhã para fazer um dever de casa, para preparar um almoço, um lanche para levar para a escola. Então, assim, quando eles vêm me cobrar qualquer coisa, eu deixo isso bem claro para eles. Olha, esse momento aqui é meu. Eu sei muito bem separar esse momento que é meu, o momento que eu preciso dormir, que tudo bem, cada um vai para o seu quarto e não enche. E eu acho que as mães, a gente precisa entender que da mesma forma que eles não são nossos donos, nós também não somos donos dos nossos filhos. Nós temos a missão de prepará-los, de dar o suporte, de educar, disciplinar, para que eles consigam sobreviver nesse mundo que está aí, igual a Mônica falou, está cada dia mais difícil. E os pais, nessa demanda de fazer milhões de coisas, muitas vezes, não, vai deixando o menino desde pequenininho fazer o que quer, fazer o que quer, e depois que cresce, não adianta. Aquele ditado é certíssimo, desde pequeno que se torce o pipi. Tem que ter essa forma. Sua mãe, olha aqui, eu quando era adolescente, assim, todas as mães das minhas amigas eram lindas, maravilhosas. Eram as mães que eu queria pra mim. Todas. Dirigia, fazia um monte de coisa, achava a minha não fazia nada. Não, a minha mãe, assim, você acordava, você não tinha café para tomar, porque ela acordava em cima de uma máquina. Então eu levantava, podia ter 7, 8, 9, 10 anos, eu sozinha me trocava, olhava na cozinha, não tinha nada, não tinha café, ia para a escola sem café, tomava café na escola. E ela continuava, tocando, sabe, o barco dela, só ia comer para as 2 horas da tarde, quando chegasse em casa, depois. E sempre foi assim. E a minha mãe, aí eu chegava na casa das colegas, aí café bonitinho, a mãe, querido. Eu falava, eu queria tanto que essa mulher fosse, queria que ela fosse minha mãe. Então, assim, e hoje, e depois disso, né, minha mãe, 10 filhos, hoje, todo Natal, todos os filhos se reúnem, a minha mãe é o tema, é o assunto de todos os natais na minha casa. Cada um tem uma história para contar sobre ela. E a gente chora. E assim, um amor infinito em relação a ela. O que eu queria falar é essa questão, assim, a postura da mãe. Às vezes a mãe é a severa da história, né? Aquela que se estressa. A questão do pai. O pai muitas vezes trabalha o dia inteiro, a mãe também, lógico. Mas o pai chega, vai fazer carinho na cabeça. E a mãe que tá ali, cadê o para casa? Cadê o uniforme, não sei o quê. Eu não tô nessa fase ainda que eu tenho uma bebê, né? Minha filha tem 1 ano e 1 mês. Mas uma coisa que hoje eu vejo, às vezes eu observo, eu sigo muitas blogueiras, converso com muitas, esse mundo da maternidade acabou ficando muito presente para mim, não só o meu, como de outras pessoas. E aí a minha filha, ela dorme super tarde, e não tem jeito, não tem como. Aí outro dia eu tava com ela, lá era sábado à noite, eu tava lá olhando, falando, gente, ela não vai dormir mesmo, não tem jeito, eu queria ficar com o marido, tal, tomar um vinho, não tem jeito, ela não vai dormir. E ela sim, gargalhando, achando bom. Aí eu comecei a fazer uma reflexão sobre isso, falei, eu já doei meu tempo para tanta gente de boteco que não precisava de eu estar ali, noitada dançando, namorado que não valia a pena, colega que você nunca mais viu. Por que tem eu doar meu tempo para minha filha? Aí eu comecei a aproveitar. Aí eu me tornei menos estressada, sabe? Eu tento sempre por esse lado bom. Eu não vou me estressar se isso acontecer. Não sei se seria o caso que a mãe falou de passar a mão na cabeça futuramente, mas hoje eu tenho uma posição assim, eu quero deixar as coisas serem conduzidas da maneira mais natural para ela e para mim. Eu não quero uma relação atrituosa com minha filha e outros filhos que eu venho a ter. Porque hoje os filhos determinam, claro que não são todos, óbvio, mas hoje eu percebo e vejo, tenho amigos, parentes, irmãos que eu tenho, que às vezes os filhos determinam se vão viajar ou não. Se vão passar o Natal, né? Onde se vão passar. Vou ver com fulano de tal, principalmente quando está adolescente. Que aí fica mais rebelde, aí fica mais no canto, aí os pais começam a se preocupar demais, porque o filho, será que tá com problema? Será que tem que ir? Faltou? Filha, nós vamos passar o Natal. Não vou. Aí os pais já começam, não, acho que eu também não vou. Os filhos hoje determinam. Tem uma ponderação, né? Determinam a vida dos pais. E às vezes você vai para um lugar que você não quer, por causa que o filho quer. E chega lá, às vezes o filho não aproveita, foi ali só porque, sabe, não foi conversado direito, vai porque quer ir mesmo. E só para contrariar aquela fase de que eu fica emburrado no campo. Fica emburrado, tá odiando os pais. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma relação com o filho de amor, óbvio.
Mas você tem que ter limite. Você não pode abraçar o filho e falar assim, não, agora a minha vida é sua. Não é. Porque senão, e se você não vai ser uma pessoa feliz, você se anular, você nem vai ter aquele retorno do filho depois, né? E se você for uma pessoa feliz, uma pessoa bem resolvida, você vai passar muito mais coisa melhor para o seu filho, eu acho. Com certeza. Porque ele também quer uma mãe deprimida, uma mãe chata, uma mãe que, né? Também só chega para cobrar, só chega para brigar com o menino. Também isso é uma mãe terrível. Não, e essa escritora... Você quer uma mãe companheira ali também do seu lado, né? E essa escritora, apesar dela falar isso, por isso que eu gostei muito do que eu estava lendo sobre ela contando a vida dela, o que ela é advogada. Ela resolveu parar com a advocacia para ficar em casa, porque ela queria ficar mais tempo com a filha. Então, assim, apesar dela falar que ela ama mais o marido, é mais apaixonada com o marido do que com os filhos, ela, na realidade, ela teve um ato tremendo, maravilhoso de mãe, que é para ficar com os filhos. Mas ela reflete sobre essa questão do filho não mandar e nem direcionar a sua vida, porque... E essa reflexão, ela é diária, né, Mônica? É uma reflexão diária, principalmente quando acontece alguma coisa, né? Assim, de repente, acontece algo. Olha, acabou o nosso tempo, não dá mais nem tempo para outros temas. Temos aqui só que agradecer a Letícia Murta, que é a blogueira Eu Curto Ser Mãe. Muito obrigada pela sua participação aqui. Espero que muitas mulheres que estejam grávidas ou vão engravidar sigam aí esse problema e peçam ao obstetra o exame, né? Para que não seja problema. Eu quero convidar, para quem tem dúvidas, pode entrar no site www.eucurtosermãe.com.br, porque não dá para falar sobre tudo, pode me mandar e-mail, lá tem todos os meus contatos, manda e-mail que eu vou ter prazer em te abraçar e te ajudar, te direcionar se você está passando por isso, porque eu sei que é uma perda muito peculiar, assim, não é comparada com nada que a gente viveu. Eu estou até escrevendo um livro e em breve a gente vai ter novidades aí de um livro sobre isso, porque é uma perda tão única, não tem como você comparar ou com um aborto ou com um filho que já nasceu, porque é uma coisa muito da mulher, né? É só você que conheceu aquela criança, é só uma dor muito solitária. Então, assim, entrem lá e procurem que eu terei prazer em ajudar. Obrigada, Letícia. Tchau, Kátia. Tchau, Fernanda. Tchau, Mônica.